dar início, então, à segunda etapa desse evento, que é a parte de perguntas. Justamente para quebrar o gelo, vou me permitir fazer a primeira. E vou ser orteguiano nisso, trazendo a exame justamente um caso meu e de minhas circunstâncias, que casualmente o senhor trabalha conjuntamente, que é o caso do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e que eu pego, na verdade, como mera referência, porque o que nós estamos enfrentando ali é algo que vem se repetindo em uma série de casos no âmbito tributário, que é a questão da modulação dos efeitos. Hoje, de certa forma, se criou uma situação em que o Supremo, apesar de decidir em sessão plenária determinada matéria, o julgamento fica quase que em suspenso, aguardando uma futura e eventual interposição de embargos declaratórios, que podem não vir ou podem vir de forma intempestiva, para que se reconheça a eficácia dessa decisão, que é um paradoxo. Nesse caso em específico, a Receita Federal recentemente se pronunciou, dizendo que vai aguardar a interposição do ZD para cumprir a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, eu gostaria justamente de ouvir, a partir da sua experiência, da sua sensibilidade, como é que o senhor vê que o Supremo Tribunal Federal, o colegiado atual, está enxergando essa questão da modulação dos efeitos, está usando de maneira excessivamente contida, ou está abusando dela, deveria usar mais ou menos, existem posições pré-concebidas a respeito desse tema, ou deveriam existir? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal poderia decidir de imediato. Vejam que na pátria do efeito ex tunc, Suprema Corte, a Suprema Corte decidiu que isso é uma questão de política judicial. Isso não está na Constituição, que o efeito deve ser assim ou assado. A doutrina de Marshall, né, com mais de 200 anos, é nesse sentido, sim, desde 1803. É nesse sentido. Mas essa doutrina, desde 1920, não é, com o Kelsen, que vem sendo temperada, tribunais constitucionais europeus, a regra é o ex nunc. E trabalhada cientificamente a ideia por quem? Hans Kelsen. Então, eu penso que o Supremo Tribunal Federal deveria, viu, na decisão, já deixar isso expresso. Efeito ex nunc. Efeito ex tunc. Ou então efeito para o futuro. Ela vai ter efeito a partir do ano tal. Já tem exemplo disso no Supremo, não é? Aquela questão do repasse para as unidades federativas, do IPI, imposto de renda. Olha, a decisão foi precipitada. Mas ainda bem que um velho juiz de Minas me dizia o seguinte: errar é humano. Persistir no erro é diabólico. Persistiu, no caso, não persistiu no erro, e a decisão está sem cumprimento até hoje. Caso do repasse aos estados, aquela distribuição da receita tributária. Porque declarou-se a inconstitucionalidade, a questão ficou, e como fazer? Não tinha como repristinar. Então, fez um apelo ao legislador, deu prazo ao legislador, o legislador tomou conhecimento e
Está lá aguardando. Então, viu, doutor Fábio, eu acho que é hora de o Supremo realmente tomar posição nisto, firme. E muitas vezes até é importante o efeito das questões, conforme ressaltei, no campo financeiro e tributário. Porque se ele der efeito ex nunc, por exemplo, há uma decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei tributária, criadora de um tributo. Como ficam aqueles que pagaram o tributo sem lei? Isso até, de certa forma, tem sido observado na mudança brusca da jurisprudência do STJ no que tange à prescrição da ação de restituição do indébito. Então, princípios, por exemplo, que são princípios constitucionais da legalidade, estaria sendo violado, o princípio da moralidade, porque ter-se-ia um enriquecimento ilícito por parte do poder público, e vai por aí. Então, objetivando, acho que o Supremo deveria, em suas decisões constitucionais, deixar desde logo esclarecido que decidira efeito ex nunc ou ex nunc até para o futuro. Então, parabéns ao ministro Veloso. Muito obrigado novamente.